O Salmo 52, o Tehillim, o salmista está contando sobre as perseguições que ele estava sofrendo, da maldade de homens contra ele. É um salmo que ele fez para o mestre de canto, era um salmo didático e era um salmo que tratava do período em que o edomita Doeg, ele contou para Saul que Davi tinha entrado na casa de Abimeleque. E Davi, diante dessa pressão toda, especialmente de línguas que se levantavam contra ele, falavam palavras cruéis. Ele no verso 8 diz estas palavras: mas quanto a mim, sou oliveira verdejante na casa de Deus, confio na bondade de Deus para todo sempre. É muito curioso que ele, no meio de um salmo, aparentemente do nada, ao falar das pressões que estava sofrendo, simplesmente diga: quanto a mim, sou oliveira verdejante na casa de Deus. Eu não sei se você é, mas por fé já vamos dizer para o mundo espiritual ouvir. Diga: quanto a mim, sou oliveira verdejante na casa de Deus. Diga: mesmo em ano de pandemia, sou oliveira verdejante na casa de Deus. Diga: nesse fim de ano, não importa o que aconteça, sou oliveira verdejante na casa de Deus. Amém? Põe a sua mão assim no coração, diga: Pai, fale ao meu coração, edifica-me pela tua palavra, ajuda-me a colocá-la em prática. Não quero viver teoria, quero experimentar a tua palavra na minha vida. Que a tua palavra esta noite me alcance e continue reverberando e me alcançando ao longo da semana, porque se ela me alcança, ela me promove, me levanta, me edifica, me santifica e me abençoa. É em nome de Jesus Cristo que eu faço esta oração. Amém e amém. Levante suas mãos assim, e para a palavra do nosso Deus, dê um aplauso para ela. Não deixe a sua boca fechada enquanto você diz: aleluia, eu te amo, obrigado Senhor Jesus. Hoje é aniversário de uma querida irmã Wanda, chamada carinhosamente por todos os jovens da igreja de Vó Wanda. Ela está fazendo 100 anos só. É assim que ela gosta de falar. Um aplauso, Jesus, pela vida dela. Longevidade na Bíblia é sempre ou quase sempre comparada com a vida das árvores. Por exemplo, Isaías 65, verso 22, está escrito assim: não edificarão casas para morrerem antes e outros morarem na casa. Não plantarão vinha para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os escolhidos do Senhor gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Se você recebe essa palavra, dê um aplauso a Jesus por isso. Diga: vou construir. Diga: em tempo de crise, a colheita constrói.
Diga: em tempo de crise, eu vou construir família, amizades, bons relacionamentos, casa, vou plantar vinhas, mas tudo que eu edificar e tudo que eu plantar, Deus vai me dar a bênção de desfrutar. Dê um aplauso a Jesus se você recebe esta palavra. Eu já estive em mais de 30 nações. Algumas delas eu apenas passei muito rapidamente. A minha pregação na Áustria tinha 2 tradutores. Eu falava em português e o outro tradutor traduzia para o inglês, e o terceiro para a língua local. A minha pregação na antiga União Soviética, no país da Ucrânia, ela também em alguns locais contou com 2 tradutores, porque além, em algumas ocasiões, com 3 tradutores, porque eu falava, o tradutor falava em inglês, o outro falava em Deutsch, que era o alemão, e o último falava em ucraniano. Então dava para eu falar uma frase e tomar um café. E em Israel, Eretz Israel, a terra de Israel, eu não só passei, eu fui lá 18 vezes. 18 vezes. E em Israel, um dos lugares que mais chama atenção se você for a Israel é o Har Hazetim, que em hebraico quer dizer Monte das Oliveiras. Porque é uma montanha onde tem muitas árvores de oliva. Em uma dessas idas a Eretz Israel, eu trouxe 2 mudas de oliveira, 2 pequenas mudas. E quando você descer aqui, quando você for embora, você olha para a direita, para as escadas que tem nessa lateral do templo, e ao lado das escadas você vai ver 2 oliveiras. São elas que eu trouxe de Israel. E foi curioso ter conseguido entrar, porque muitos amigos não conseguiram entrar, porque eles não deixam entrar com nada que seja planta, alimentos in natura, ou qualquer outra coisa que eles consideram que seja imprópria. No entanto, eu entrei com elas nas mãos, na minha bolsa de mão, não teve nenhum problema, ninguém reclamou nada, passei todos os procedimentos. E quando já estava no Brasil, conversando com um amigo meu que é pastor na Bahia, o Milton Ebenezer, ele havia me dito: eu não consegui, eles pegaram minhas plantas, não me deixaram entrar. Mas eu consegui trazer as 2. Inclusive, muitas vezes as formigas destruíam quando elas começavam a crescer e elas brotavam de novo. E já foi tirado até muda daqui para plantar em outros lugares. A gente tem pastores da igreja que já o plantou. E o salmo que eu li hoje, o salmista, no meio do salmo, diz: quanto a mim, sou uma árvore na casa de Deus. E escolhe, dentro da botânica, dizer: eu sou uma oliveira. A oliveira representa o povo de Israel. Quando você vê a bandeira de Jerusalém, a bandeira de Jerusalém, você tem um leão destro e 2 ramos de oliveira, um à direita e outro à esquerda. Pode pesquisar depois a bandeira de Jerusalém. Tem um leão destro e 2 ramos de oliveira. Se você pegar o brasão de Israel, o brasão, a bandeira é azul e branca com uma estrela, mas o brasão, por exemplo, se você for no Knesset, que é o parlamento israelense, tem uma menorá na frente, ou menorá, como eles gostam de falar, e lá você tem a única democracia ali naquela região do Oriente Médio, aonde você tem árabes e judeus compondo o parlamento, e você tem o brasão. E quando você vê o brasão de Israel, ao lado do brasão você tem também 2 ramos de oliveira. Agora, o meu nome não tem oliveira, meu nome tem Silva.
Mas hoje todo mundo vai sair daqui com a convicção, mesmo que você seja Silva, você vai sair. Quer saber de uma coisa? Eu sou Oliveira. Dá um aplauso a Jesus. Assim vai ser. Você vai descobrir o significado. A oliveira é a única árvore que pode demorar 40 anos para dar fruto, mas sempre frutifica. E a oliveira, aonde for plantada, no lugar em que ela está plantada, se tiverem árvores doentes em volta dela, ela cura as árvores doentes em volta dela. Assim vai acontecer com você. Aonde Deus te plantar, na empresa, no bairro, no lugar, você pode aparecer até num quarto de um hospital. Onde você for, sua seiva vai transmitir vida, e as pessoas à sua volta vão ser reanimadas, reativadas, reavivadas, refortalecidas, reestruturadas, em nome de Jesus. Porque quanto a você, é oliveira na casa de Deus. Se alegre na presença do Senhor. Em Romanos 11, o apóstolo São Paulo, falando dos gentios, lembra, oliveira representa a nação de Israel. Nós não somos israelitas nem israelenses. Nós não somos nem nascidos na geografia de Israel e nem somos filhos de judia. As bênçãos do Eterno é para Abraham, veio Isaac, veio Jacob, é para uma descendência. Mas Paulo disse em Romanos capítulo número 11, versículo 17: se porém alguns dos ramos da oliveira foram quebrados, e tu, sendo uma oliveira brava, fostes enxertado em meio dela, e te tornastes participante da raiz da seiva da oliveira, não fique orgulhoso contra os ramos, que são os judeus. Porém, se você ficar orgulhoso, é importante, disse Paulo, ficar sabendo que não és tu que sustenta a raiz, é a raiz que sustenta você. Dirás, pois, alguém vai dizer: ah, mas alguns ramos foram quebrados para que eu fosse colocado no lugar, aleluia. Bem, pela incredulidade deles foram quebrados, tu porém pela fé fostes colocados, estás firme. Não fique orgulhoso, mas tenha temor. Verso 20, porque se Deus não poupou os ramos naturais, tome cuidado, porque pode ser que Ele também não poupe a ti. Então o que Paulo está dizendo é sobre termos temor e entendermos que fomos enxertados, uma coisa antinatural. Isso aqui nem é possível na botânica. Paulo está usando uma linguagem que contraria a botânica dentro dessa árvore específica que é a oliveira, para enxertar uma oliveira brava nela, não era possível. Então Paulo está relatando algo sobrenatural e dizendo que ele escreve depois aos Gálatas no capítulo 3 e depois repete no capítulo 5, que por causa de um judeu, filho de seu Zé Carpinteiro e de Dona Maria, esse judeu que há 2000 anos atrás dividiu a história em antes dele e depois dele, esse judeu que foi levantado numa colina entre dois bandidos na árvore do meio, aquele que com a sua morte matava a morte que o estava matando, para que essa morte não nos matasse mais, esse que ressuscitou no domingo pela manhã e que é reconhecido por mais de 2 bilhões de habitantes do planeta Terra, esse que foi capa da revista Time na viração do milênio no ano 2000, esse que está em pé conosco aqui no nosso meio, porque ele disse: quando 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou estar aí no meio de vocês. Este judeu nos ligou às bênçãos de Abraão, e agora todas as promessas de Deus para Abraão podem alcançar a sua vida e toda a sua descendência. Se você se alegra com esta promessa, se expresse na presença de Deus essa noite. Agora, por que o salmista disse no Salmo 52:8, sou oliveira? Por que ele não disse sou goiabeira? Por que ele não disse sou jabuticabeira? Também ficava legal. Por que ele não disse sou bananeira? Por que oliveira? 5 características. Número 1, oliveira é a árvore que representa na Taná, no Antigo Testamento, a cobertura para as festas de Deus, para as celebrações de Deus. Toda vez que tem uma celebração do diabo, a oliveira diz estou fora. Tem uma de Deus, a oliveira diz estou dentro. Quem está entendendo? É a característica da oliveira.
O cara pode até ser evangélico, a moça pode até ser crente, pode até ser filhos de crentes, netos de... pode até ser. Mas sabe, se as festas dela ainda não são as festas do Senhor, se o que ela sente mais falta é do carnaval e não do culto, então na verdade ela é qualquer coisa, mas ainda vai ser um dia, mas ainda não é oliveira. O prazer da irmã Wanda está na casa de Deus. Ela chegou a nos dizer, deixando os diáconos em polvorosa, que queria ser levada em um culto de adoração. Termina o culto, o pastor dá a bênção apostólica, e o diácono vai até o ombro dela, ela narrando para os diáconos como queria a cena. O diácono vai até ela, toca no ombro e diz: irmã Wanda, o culto já acabou. E quando se deram conta, disse a irmã Wanda: eu já estou com o meu Senhor nas alturas, adorando a Ele no meio dos anjos. Esse era o sonho da irmã Wanda. Esta irmã está desde março sem pisar da casa de Deus. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Mas Deus nunca deixou de estar com ela, por causa do coração que ela tem para com Deus. Não é uma estrutura física, é o coração dela. Não é a estrutura do templo, é o prazer de estar na casa do Senhor. Pois veja bem, passaram-se 8 meses com essa irmã obedientemente ouvindo a nossa fala de não venha. Mas agora ela está fazendo 100 anos. E eu cheguei lá na casa dela, é uma comunhão, os filhos, neto, é a coisa mais linda. E 8 meses depois ela está sentada bem aqui na minha frente com pessoas queridas, as filhas amadas. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. 8 meses depois, ela é cobertura para as festas do Senhor. Isso a gente vê em Neemias 8,15, que diz que eles deveriam colocar folhas de oliveira para fazer açucar. E também em Neemias 8,18, quando diz que no livro de Esdras, que foi lido o livro de Deus, está escrito lá no livro de Esdras, desde o primeiro dia até o último, celebraram a festa do Senhor. Então veja que as festas do Senhor usava-se, entre outras folhas, as folhas de oliveiras. O próximo domingo tem a maior festa do Novo Testamento. A maior festa do Novo Testamento tem 2 características: Santa Ceia do Senhor e batismo nas águas. Não existe outra festa mais importante que essa do Novo Testamento. Domingo que vem às 10 horas da manhã, no culto da manhã, tem o batismo nas águas aqui. Como é que alguém pode não vir no culto que tem batismo nas águas? Nenhum parente meu vai se batizar. Eu pensei que você era membro da família de Deus. Ah não, porque não tem ninguém que eu conheço que vai se batizar. Então vem para conhecer. Não, é porque vai ter um jogo do meu time. Não tem time melhor do que a família de Deus. Não faz sentido um crente em Cristo Jesus se ausentar do... Eu nunca entendi isso. Sempre respeitei, nunca reclamei, nunca oprimi. Mas estou aproveitando meu meio século de vida para me dar o direito de dizer: eu não entendo crente que falta culto de ceia e que falta culto de batismo, a não ser que está doente. Eu não entendo. Ah, é tradicionalismo, pastor, que seja. Eu não consigo entender isso, porque por essas 2 festas Jesus morreu e ressuscitou, para que essas pessoas passem das trevas para a luz, seja batizada nas águas e no Espírito, e tome do corpo e do sangue de Jesus. Domingo que vem, eu não sei se você vai estar aqui 10 da manhã, se vai vir à noite para receber os dons. Eu não sei se você vai vir, não sei quais são os seus compromissos. Uma coisa já está garantida, já me foi até avisado: virão caravanas de anjos. Anjos estão vindo aí, e parece que vem 3 amigos dos batizandos: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque quando tem batismo, Deus vem, o céu se abre, o Espírito desce, e Deus diz: são meus filhos que estão se batizando e me dão alegria. Domingo que vem é festa do Senhor. Esse convite é para as oliveiras. Número 2, o salmista disse: quanto a mim sou oliveira, porque ele estava apanhando muito. Muita gente pensando: vai morrer, não vai aguentar. E o segundo motivo é esse: oliveiras sobrevivem até em lugares difíceis. A oliveira é árvore de deserto. Eu avisei, falei: vamos a Israel porque as fronteiras vão fechar. Muita gente fala: esse pastor é sensacionalista, vou fechar a fronteira. Bom, as fronteiras fecharam. Agora minha oração a Deus é que Deus tenha misericórdia de você que ainda não pôde ir lá, que abram de novo as fronteiras, que Ele te dê recursos e fé e vontade e medo de voar,
ponha você num avião e que você ande nas ruas de Jerusalém, lá no Oriente Médio, e ande na terra de Israel. Para todo lado que você olhar, você vai ver oliveiras. São umas árvores de meia altura, arredondadas por cima, e eles têm que plantar algumas nas calçadas por causa dos pobres, para que não falte nunca comida para os pobres. É uma lei em Israel. E por que oliveira? Por isso, porque aonde quase nenhuma árvore tem força, a oliveira prevalece. Aonde quase todo mundo se deu mal, você vai se dar bem. Aonde muita gente aproveitou a pandemia para se divorciar, você vai aproveitar a pandemia para reavivar o amor romântico dentro da sua casa. Aonde muita gente na pandemia se distanciou de Deus, você é oliveira. Na pandemia você se planta mais ainda nas coisas do Senhor. A oliveira é essa árvore. É uma árvore muito resistente. Na botânica se sabe de poucas árvores que tenham tanta resistência como a oliveira. Ela resiste ao frio, ela resiste ao calor causticante. Ela não depende de muita água. Se ela for plantada numa terra muito seca, ela produz. Porque essa geração gosta de dar desculpa. Não aprendi matemática porque meu professor era ruim. Sou mal educado porque meus pais não souberam me educar. Eu sou assim porque a burguesia me oprime. Não, eu sou desanimado como patrão porque meus empregados vivem pondo na justiça. E a gente vive arrumando argumentos e desculpa. Eu quero lhe dizer que a característica da oliveira é de uma árvore que não depende das circunstâncias. Aonde outras precisariam de muita água, de muita coisa banando, a oliveira é tranquila, ela brota. E se você cortar um rebento da oliveira, naquele lugar em que você cortou, brotam 5 novos rebentos mais fortes que o anterior. O diabo vai desistir de te fazer desistir, porque ele vai perceber que quando ele tenta cortar algo na sua vida, nasce mais força através de você. Quando ele fechar uma célula sua, você vai abrir 5 novas. Quando um discípulo da célula se desviar, ele vai trazer mais 5, e desses 5 ainda vão resgatar o desviado. A árvore de oliveira resiste ao frio da tribulação, resiste ao calor dos desafios, resiste às tentações do inferno. E assim vai ser sua vida, não só esse fim de ano, em todo o ano de 2021. Eu sei que você viu imagens do Globoesporte.com, e você viu os chineses no estádio ontem celebrando o campeonato. Que vacina que eles tomaram? Essa que eu queria. E eles estão celebrando o campeonato, fazem testagem, são muito cuidadosos com isso. Mas eu vi a foto, botei do meu Face, tá lá a foto. Pessoal lá na arquibancada, ninguém de máscara. Parece Duque de Caxias. Eu fiquei pensando, meu Deus, quanta irresponsabilidade. Num tempo de pandemia, esse povo está celebrando. Deles pode ser irresponsabilidade, mas nós vamos tomar todos os cuidados necessários, vamos sim, mas não vamos deixar o medo nos dominar. Vai ter alegria na nossa casa, vai ter Natal em família, vai ter celebração, vai ter comunhão, vai ter arroz com uva passa, vai ter panetone, vai ter festa, vai ter júbilo e vai ter louvor ao nome de Jesus Cristo. E a gente vai entrar em 2021 de peito aberto, com máscara se for preciso, com a mão higienizada, mantendo a distância se for preciso, mas com alegria e fé, porque quanto a nós somos oliveiras verdejantes na casa de Deus. Não morre se Deus não quiser. Não morre se Deus não quiser. Não morre, se Deus não quiser, não morre. Se Deus não quiser, você não morre.
Mas se Deus quiser, não adianta tomar cloroquina. Tua vida está na mão de Deus. Deus que mantém a sua vida. Perguntaram para um senhor bem idoso, 90 e tal, 98, fraquinho, né, mano? 98, fraquinho, estava com 98 anos. E perguntaram para ele, botaram o microfone e perguntaram: qual o segredo, senhor? Assim, segredo que o senhor nos dá para assim, chegar a essa idade? Ele disse: o primeiro é não morrer antes. Eu gostei muito disso. Não morrer antes. Não morre se Deus não quiser. Diga: minha vida está nas mãos de Deus. Eu estou com um amigo muito querido que pegou esse vírus maldito, esse vírus terrível, que é um vírus perigoso, sei. Ele pegou o vírus. Ele disse para mim: pastor, eu não sei como. Não se sabe como. Todos os cuidados. Descobriram num lugar no sul da Itália, um levantamento que fizeram, com uma porcentagem enorme dos números que tinham colocado. As pessoas morreram das mais variadas coisas, mas não de coronavírus. A pessoa às vezes, olha só, é diferente morrer com coronavírus e morrer de coronavírus. Pessoas às vezes morrem com coronavírus, mas morrem por uma outra causa. Ela morre com coronavírus, ela morre com sobrancelha, ela morre com nariz, ela morre com orelha, mas ela não morre de orelha, entendeu? Ela morreu por uma outra dessas comorbidades. Sua vida está nas mãos de Deus. Nada de medo. Sabe quando as pessoas morrem no trânsito todo ano? E você continua dirigindo, e o povo está dirigindo igual uns doidos aí na rua. Irmãos, eu fui na rua ontem aqui em Teresópolis. Por um momento eu pensei que eu estava em São Gonçalo. Que loucura. Só que todo mundo de máscara, mas muita gente. Terceiro, oliveira, além de dar sombra, sempre frutifica. Então oliveira tem essas duas características. Ela dá sombra e ela dá fruto. Diga: sombra e fruto. Isaías 32, 1 e 2. Eis aí está que reinará um rei com justiça. Diga: é Jesus. E em retidão governarão com ele príncipes. Diga: somos nós. Filho de rei é o que, gente? Príncipe. Se Jesus é o Hamelech Hamelchim, o rei dos reis, então nós somos esses príncipes, que a palavra de Deus diz: com ele reinarão esses príncipes. O verso 2 diz: cada um deles, cada um desses príncipes servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos, e cada um será como sombra de uma grande rocha em terra sedenta. As pessoas não vão ter que procurar bruxaria. As pessoas não vão ter que entrar pelo caminho da violência. As pessoas não vão ter que procurar o traficante para tentar se pacificar com a droga. Não! Elas vão encontrar a tua célula. Elas vão encontrar você. E você vai ser uma sombra que vai trazer paz, vai trazer esperança e conforto. Você crê nisso? Assim que deve ser a sua mente, conforme a promessa da palavra de Deus. Principalmente o líder de célula. Quantos líderes temos aqui? Antigamente levantava a mão mais rápido, né? Quantos líderes temos? Tem gente que está, não sei, eu ainda sou? Fulano, pergunta por Deus, eu sou. Quantos líderes temos aqui? Uau, que maravilha. Quantos não são líderes ainda? Que se tornem. Deus tem nos dito que esse templo que vamos construir aí, o Colheita Hall, será uma catedral de avivamento para líderes. Será uma igreja de líderes, pastores, profetas, evangelistas, apóstolos e mestres. E alguém me perguntou: apóstolo, e a igreja vai estar onde? As ovelhas? Nas casas. Nós vamos pastorear cidades. O avivamento dos últimos dias vai ter gente andando no shopping center e vai começar a chorar. Vai ter gente que vai agarrar no teu braço na calçada e vai dizer: ore por mim, porque eu quero receber Jesus no meu coração. Isso já está acontecendo. A minha esposa sai na rua, é comum alguém chegar para ela e dizer: você é pastora? É da colheita? Pastora, ore por mim,
preciso voltar para Jesus. É comum, vai acontecer com você. Vai acontecer com você. As pessoas vão ver que Jesus está em você. O líder deve ser uma sombra para os discípulos. Quem aqui tem um líder na sua vida? Isso é muito importante. Sombra fala de proteção. Cobertura é proteção. Cobertura não é controlar a vida de ninguém. Não é dizer o que a pessoa tem que fazer, o que não tem. Se namora, se não namora. A pessoa é livre. Cobertura é proteção. É você ter alguém para quem você liga e diz: ore por mim, tenho esse desafio aqui, quero que você me cubra de oração. O salmista disse no Salmo 121, versículo 5: o Senhor é quem te guarda, o Senhor será a tua sombra à tua direita. Dê um aplauso para essa sombra maravilhosa. O Senhor será a tua sombra à tua direita. Você vai andar diante dos desafios da vida, o Senhor vai estar ao seu lado direito. Então ser sombra é o que? Proteção. Porque ele disse: o Senhor te guardará de todo mal. E depois acrescenta: o Senhor será a tua sombra. Então sombra é proteção. Esse é o sentido da sombra da oliveira. Agora, existem boas sombras, existem mais sombras. O Salmo 23 diz: ainda que eu passe pelo vale, essa sombra a gente não quer. A sombra da morte, a ameaça da morte. Já o Salmo 91, a Bíblia Sagrada diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Dê um aplauso para ele. É uma sombra que nos protege. É como você vê uma criança andando na rua assim, ela está debaixo da sombra ali do pai. Então ela vê aquela sombra, ela se sente segura. Uma vez estávamos em Israel com Ivana, com a família dela, Rogério, o filho Davi. E o Rafael cresceu muito rápido e ficou do tamanho do Davi rápido. Agora acho que o Davi já passou. O Rafael cresceu muito rápido. E de vez em quando a Daniela, naquele grupo grande, descia do ônibus: não, temos que ir rápido, vamos entrar ali agora. Ela catava o Davi pela mão e saía puxando. O Davi falava: oi, pastora. Aí ela: ai, meu filho, desculpa, cadê o Rafael? Então, a sombra do pai e da mãe, a mão para atravessar de 2020 para 2021. Senhor, nos dá a mão para a gente entrar no ano novo. Eu tenho uma boa notícia para você: quem vai segurar a sua mão é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Você está ouvindo o que eu estou falando essa noite? Está entrando fé no seu coração? Um dia um rapaz chegou para Jesus e disse: o senhor pode me ajudar? Jesus disse: eu posso, se você pode crer. O rapaz disse: eu creio. E Jesus disse: tudo é possível que crê. Então é preciso receber fé no teu coração. Posso ouvir amém? Então veja que líder, professor, pastor, marido, cargos de liderança é para fazer sombra. O marido, por exemplo, ele deve ser uma sombra protetora para a esposa contra as intervenções do maligno. As mulheres, quando querem se casar, presta atenção, rapazes. Mulheres, quando querem se casar, elas não se atentam muito na aparência do homem, não. Atentam também, mas elas atentam muito mais se eles são homens de verdade. As mulheres são mais inteligentes. Ela não vai só pela aparência. Por isso que Cantares 2:3 disse à noiva: como a macieira entre as árvores do bosque. Diga: árvores. Tal é o meu amado entre os jovens, desejo muito a sua sombra. Ela deseja muito a sombra do seu amado. E ela diz: debaixo dessa sombra eu me assento, porque o seu fruto é doce ao meu paladar. Veja que esse marido, esse noivo, ele tem sombra e tem fruto. Esse é Jesus. Dê um aplauso para ele. Tem sombra e tem fruto para a igreja. Então, um conselho para as moças. Talvez alguma moça não seja tão sábia, e se já é sábia, fique mais ainda. Conselho para as moças: começou a namorar, a primeira pergunta que você tem que fazer para o rapaz que diz para você: estou afim de você. Você pergunta para ele assim: você trabalha? Se ele falar trabalho, aí a segunda pergunta mais importante:
Ganha quanto? Porque havia um ditado dos antigos que quando a fome entra pela porta, o amor pula pela janela. Quando não é amor verdadeiro. Mas o amor verdadeiro também ele é reflexivo. Então ele vai precisar te sustentar ou te ajudar a sobreviver. Então é preciso pensar. Então tem maridos. Quantos maridos tem aqui? Vai ter agora a renovação de votos. Dia 4. Para quem é renovação de votos? Para quem é casado, para quem está junto há algum tempo e nunca teve a chance de ter uma bênção de um casamento. Na verdade só tem o chamado união estável. E não, mas eu quero manter a minha família, pastor, eu quero cuidar da minha família. Vem renovar o voto. Aqui no altar você vai ter uma chance de ser abençoado. É uma festa linda. E alguém diz, mas eu já fiz o ano passado, ou o ano retrasado, ou há 3 anos atrás. Faz de novo, é renovação de voto. É de brincadeira que vocês estão fazendo isso, pastor? É falta do que fazer? Vocês estão inventando? Não, é um ato profético. É para consolidar as famílias. O diabo não vai ganhar em destruição de famílias. Deus vai ganhar em restauração de famílias. Então é muito importante o marido ser a sombra. Não basta ser evangélico. Tem que ser convertido. Se for só evangélico, pode enfiar a mão na sua orelha, até no shopping center. Não basta. E o que eu disse de manhã eu vou repetir aqui, inclusive sendo gravado, não tem problema nenhum. Se o teu marido está batendo em você, fuja dele, saia de casa e chame a polícia. Não é, apóstolo, não é para aguentar não. Mas a mulher chega com o olho desse tamanho, diz, pastor, meu marido está quebrando minha cara. Ele diz, irmã, Jesus também sofreu. Dá vontade de perguntar, ele era casado com quem? O sofrimento de Jesus não tem nada a ver com esse tipo de violência covarde, do braço pesado de um homem contra a mulher. E às vezes também acontece o contrário, tem mulher que bate no marido. É a lei João da Penha. O marido tem que ser uma sombra protetora. Ele tem que passar segurança para a esposa, para os filhos, mesmo que esteja um joelho batendo no outro. Mas ele é a sombra protetora. Então é importante os líderes serem a sombra. Tem líderes que são a sombra e tem líderes que assombração. A oliveira é uma árvore que não dá só sombra, ela dá fruto. Algumas chegam a dar 75 litros de óleo. Algumas chegam a dar 200 quilos de azeitona. Na oliveira somente uma flor de cada 100 produz fruto. Olha, só uma de 100. Mas a inflorescência é tanta e é tão densa que não representa nenhum problema de produtividade. Quando as pétalas caem, levadas pelo vento em Israel, são tão numerosas que parece que está nevando. Em 2 anos você já pode colher das oliveiras, dependendo da oliveira, 4 anos outras, alguma pode levar até 40 anos, mas elas sempre frutificam. Se você é de Deus, você é frutífero. Mesmo que seja frutífero só de sombra, porque já deu muito fruto e agora está dando sombra. Em Deus tudo é frutífero, até a sombra. Tem gente que já deu muito fruto, hoje não tem força para se levantar sozinho. Mas quando você olha para aquela idosa, para aquele idoso, a vida dela prega para você sermões mais eloquentes do que Martin Luther King Jr. jamais pregaria. Quando a dona Dodó recebe a visita da minha esposa,
com os netos, o Vitor, de 1,85 m, moreno alto, cai de joelhos. Rafael, moreno, crescendo, cai de joelhos. Daniela cai de joelhos e a dona Dodó começa a abençoar a vida deles. Às vezes ela se perde na oração, mas lá no mundo espiritual tudo está claro e bem explicado, e o Eterno está abençoando, porque aquele idoso está fazendo sombra. Quando eu me ajoelhava para o meu pai orar por mim, ele dizia: quem sou eu, meu filho? Você é um pastor? Eu disse: você é meu pai. Nunca vai deixar de ser meu pai. Veja o que diz Lucas, capítulo número 1, verso 35, sobre a sombra de Deus. Em Deus tudo é frutífero, até a sombra dá fruto. Quer ver? Maria perguntou: como é que eu vou ter filho se eu nunca tive relação sexual com homem nenhum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, o Rua Elohim, o Rua HaKodesh descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso vai nascer um fruto de ti, e esse fruto será chamado Filho de Deus. A frutificação do ministério é um sinal de aprovação de Deus. Deus não te escolheu porque você frutifica, mas porque Ele te escolheu, você vai frutificar. Deus não te escolheu porque você tem fruto, mas porque Ele te escolheu, os frutos vão nascer. Deus não te escolheu porque você é perfeito, mas porque Ele te escolheu, Ele vai te aperfeiçoar. Ele disse a Abraão em Bereshit 17: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E aí ele não diz: seja perfeito primeiro e depois vem para a minha presença. Não, ele disse: anda na minha presença e ser perfeito. É a presença dele que nos aperfeiçoa. Cada culto, cada contato com a Bíblia, cada oração, cada cântico. A pessoa que diz: quando eu consertar minha vida eu vou para a igreja, é o mesmo que um doente que diz: quando eu ficar curado eu vou procurar um médico. Quando eu ficar doente quando eu ficar curado eu vou ao hospital. Jesus não admite que uma árvore seja frutífera. Sabe, Deus quer que todos os seus filhos sejam frutíferos. Salmo 112, versículos 1, 2 e 3 disse: aleluia, bendito o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, e tem prazer na Taná, ou na Torá. O verso 2 diz: os filhos desse homem vão ser poderosos na terra. Deus vai fazer isso com seus filhos. Ele vai lembrar de você e vai abençoar os seus filhos. E o verso 3 disse: e na casa dos teus filhos vai ter riqueza e prosperidade. Quem recebe isso? Só que o último versículo é doido. O último versículo desse salmo disse: olha, o ímpio verá isso no seu Instagram e rangerá os dentes de raiva. Você tem que escolher: ou vai ser alvo de inveja e vai ficar no banco dos críticos, ou vai conquistar o que Deus tem para você. Quem quer conquistar o que Deus tem para você? Então tema o Senhor e anda nos seus caminhos. Esse salmo é para essas pessoas. Veja o que disse em Marcos 11, versículos de 13 a 21. Ali Jesus amaldiçoou uma árvore que não estava dando fruto. O texto diz que, vendo Jesus de longe uma figueira, aproximou-se dela, enfiou os braços no meio das árvores, os seus braços santos,
e procurou no meio das folhas, e procurou um figo, procurou um fruto. E o texto disse: não achou. Se afastou, olhou para a árvore e disse: maldita, nunca mais ninguém, você não pode dar fruto para mim que criei a humanidade, nunca mais ninguém vai comer fruto de ti. Eles passaram no outro dia, disse o outro evangelista, e estava a árvore morta, secou da raiz, porque Jesus amaldiçoou aquela. Você disse: nossa, que palavra dura, falta de amor. Essa palavra de Jesus só pode ter vindo do gabinete do ódio. Isso aí deixa eu te dizer, Jesus estava só ensinando uma grande lição para nós. Sabe o que significa as folhas de figueira? Se você já leu Gênesis capítulo 3, você sabe. Quando o homem pecou, ele tampou-se com folhas de figueira. A figueira sempre significa aparência. A figueira sempre significa mostrar uma aparência religiosa. O cara dentro da igreja diz: aleluia. Carinha chega e fica assim meio de lado. Você fala: nossa, que pessoa santa. É aparência. Jesus que inventou as árvores, e ele criou um princípio na figueira. Se você não sabe de botânica, você não vai entender aquele texto. Se você não conhece do Oriente Médio, também não vai entender aquele texto. A figueira, sempre que dá folha, ela dá fruto. A folha é a prova botânica de que tem fruto. Então não era tempo de fruto de figo, mas ela estava cheia de folha, cheia de aparência, cheia de pompa, cantando no coral e tudo, aleluia. Sabe o que Jesus fez? Enfiou as mãos, já sabia que não ia encontrar, e disse: maldita. Ele estava ensinando para os discípulos que conheciam Bereshit, livro de Gênesis capítulo 3, sobre a figueira. Não vivam de aparência. Tem gente que só ora quando você olha para ele. Ele está assim, ó. Aí você olha para ele: aleluia! Ele aplaude porque o outro está aplaudindo só. Aí ele pergunta quem está lá: o que foi mesmo? O que foi? O que aconteceu? Ele não sabe o que está se passando. Você pergunta para ele: como é que foi o culto? Isso foi tremendo. E se a palavra foi sobre o quê? Não sei não, mas que foi boa, foi. Então ele não se conecta. Ele vem aqui, ele vê tudo. Ele vê as luzes, ele vê os instrumentos, ele vê tudo, vê as cadeiras, vê o penteado das pessoas, mas ele não se conecta. Deus quer que você se conecte com Ele. Posso ouvir amém? E tem um outro texto que é o de Lucas. Lucas 13. Lucas 13, de 6 a 9, Jesus conta uma parábola. Olha a parábola que Jesus conta. Uma árvore estava plantada e ela não produzia fruto. Então o dono da plantação disse: essa árvore está aí e não produz fruto, corte ela, está ocupando a terra em vão. E o viticultor, o que cuidava, que era o próprio Jesus na parábola, diz para o pai de família: pai, deixa mais esse ano, eu vou cuidar dela, e se o ano que vem ela não frutificar, o senhor pode cortar. Jesus estava se garantindo. Eu tenho uma boa notícia para você: eu vou orar para que Jesus cuide da tua vida, porque aí você vai frutificar em todas as áreas da sua vida. Sabe qual é a época de dar azeitonas? Eu fiz questão de pesquisar, e o Dr. Russell Norman Champlin disse que as azeitonas, o mês da frutificação da azeitona, e dali para frente ela arrebenta, é novembro. Mês do seu aniversário, Wanda. Um aplauso a Jesus por isso. Que venha os próximos 12 meses. Já estamos pensando nos 101, 102, 103, 104, 105 só, 106 só, 107, 110, 115, se Jesus demorar isso tudo para vir. Oliveira sempre gera outras oliveiras. Salmo 128. Vou ler com você e a gente encerra. Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, o trabalho de suas mãos comerás. Esse verso 2 é para você. Você vai comer do trabalho da tua mão. Beleza? Você pode até um período ou outro receber cesta básica, mas você não vai viver de cesta básica. Você vai comer do trabalho das suas mãos. Está aqui no verso 2. Feliz serás
Recebe isso? Tudo lhe irá bem. Os homens recebem isso. A sua esposa no interior da sua casa será uma videira frutífera. Os seus filhos serão como plantas de oliveira em volta da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor abençoe você desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da sua vida, e veja os filhos de seus filhos e a paz sobre Israel. No nosso caso, Teresópolis, Rio de Janeiro e o Brasil. Contaram-me uma história, eu quero repetir. Um homem tinha 85 anos e estava plantando uma macieira. Alguém perguntou para ele: ô velho, você está plantando essa macieira, você acha que vai comer dessa macieira? Ele disse: não, é que a vida toda eu gostei de maçã, nunca plantei uma macieira, ou como a gente diz no popular, um pé. Eu estou plantando essa daqui em gratidão para as gerações futuras. Você sabe quanto custa usar um respirador no hospital? Eles nos cobram caro. Nós respiramos do respirador de Deus durante todos os dias de nossas vidas, e o Senhor nunca nos cobrou nada. Você tem um pai amoroso essa noite que está dizendo: filho e filha, vale a pena se multiplicar e confiar na próxima geração. Alguém diz amém? Quando uma oliveira gera azeitona, ela está se multiplicando? Sim ou não? Quem acha sim? Quem acha não? Não, ela está frutificando. Ela não está multiplicando, ela está frutificando. Mas quando aquele caroço é plantado e nasce outra oliveira, aí ela se multiplicou. Quando eu e Daniela tivemos Vitor e Rafael, nós não estávamos nos multiplicando, nós estávamos frutificando. Quando Vitor e Rafael se casarem, tiveram seus filhos e nos derem netos, aí nós estaremos nos multiplicando. Quando a sua célula ganha uma alma, ela está frutificando. Quando a sua célula ganha 10 almas, ela está frutificando. Mas quando a sua célula abre uma outra célula, ela está multiplicando. Quando você ganha uma alma para Jesus, passa ele pela universidade da vida, está frutificando. Quando essa pessoa que você ganhou cresce espiritualmente e se torna um líder como você, com um caráter de Cristo, fiel, dedicado a Deus, então você está se multiplicando. É diferente frutificar e multiplicar. Deus vai multiplicar-nos através das nossas gerações. Quem está entendendo? Então existem bênçãos maiores do que para nós, para os nossos filhos. Houveram dois contemporâneos, um deles chamava Jonathan Edwards, o outro chamava Max Jukes. Max Jukes, ou Maximiliano Jukes, era um opositor de Jonathan Edwards. Quem era Jonathan Edwards? Jonathan Edwards era um pastor, sofreu muito. Ele foi míope, era um pregador do evangelho. Quando ele pregava, as multidões se agarravam nos bancos da igreja, com medo de caírem no inferno. Seus sermões eram tão fortes que um dos sermões mais famosos da história da humanidade é de Jonathan Edwards, intitulado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Esse homem de Deus foi muito perseguido por Max Jukes. Quem era Max Jukes? Era um reitor de uma universidade. Ele se opunha a Jonathan Edwards. Ele odiava o evangelho, e ele odiava tudo o que o pastor Jonathan Edwards dizia. Tudo que Jonathan Edwards dizia, Max Jukes contradizia. Ele foi um homem muito erudito, casou-se, foi muito rico, foi um professor muito famoso, de muita erudição nos seus dias. Recentemente a fundação Billy Graham, uma fundação que Billy Graham estabeleceu, fez uma pesquisa sobre os descendentes desses dois homens. Pegaram primeiro os descendentes de Max Jukes, encontraram 540 descendentes, a maioria eram homens malignos. Descobriram que 310 morreu na miséria. 150 deles foram sentenciados à morte por algum tipo de delito que cometeram. 7 assassinos, 100 alcoólatras. Mais da metade das mulheres foram prostitutas. A grande maioria deles viveram dependendo dos cofres públicos, viveram dependendo dos cofres do Estado, como inválidos ou mendigos, e custaram aos cofres americanos mais de $1,5 milhão. Aí resolveram ver os descendentes desse pastor que sofreu tanto, Jonathan Edwards. Encontraram 1.394 descendentes, 13 reitores de universidade, 65 médicos, 70 professores universitários, 3 senadores, 30 juízes, 100 advogados, 74 oficiais graduados das Forças Armadas norte-americanas, 100 pastores e missionários, 60 autores de livros de renome.
Encontraram 80 funcionários públicos graduados, tipos diplomatas e embaixadores. Encontraram 295 operários, homens de bem, trabalhadores que trabalhavam honestamente com as próprias mãos, e um vice-presidente da República dos Estados Unidos da América, cumprindo Provérbios 10:7, que diz: a memória do justo será abençoada pelo Senhor, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Dê ao Senhor um aplauso bem forte. Tem uma coisa na Wanda que precisamos aprender hoje à noite. A Wanda sempre escolheu ser plantada na casa do Senhor. E essa é a última coisa que eu quero dizer. A oliveira, para ser bênção, precisa estar plantada na casa do Senhor. Sabe o que a Wanda fez? Reuniu toda a família. Estava lá netos, bisnetos, tataranetos. Que foto mais linda aquela de vocês. O seu discurso foi lindíssimo. Suas palavras foram belíssimas. E depois de você, a própria irmã Wanda também falou. E sabe uma das coisas que a Wanda falou? Para os netos, para os filhos, para os bisnetos, os tataranetos: vocês precisam ter Jesus sempre no coração, amarem e manterem a vida de vocês íntegra. Que coisa linda! Que coisa linda! Olha o que disse o Salmo 92. Eu termino com esse salmo. Para mim esse salmo é da Wanda. Sempre que leio esse salmo, vem a irmã Wanda na minha mente. Eu comecei a pastorear a irmã Wanda. Ela já era uma idosa, ela tinha 76 anos. Era uma menina, 76 anos. E eu vou ler os versículos que eu gosto. Pedi para o Cláudio também pôr para a gente aqui atrás. 92:13. Os que estão plantados. Não é gente que fica pulando de galho em galho. Um dia é batista, um dia é presbiteriano, um dia é da Universal, um dia Deus é amor, um dia está no Telefantas, no outro dia está no Carnaval, um dia não sabe o que é. Não, plantados, quer dizer, tem raízes. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Olha o verso 14. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Assim vai acontecer com você em nome do Senhor Jesus.